Olá, turma, bem-vindas e bem-vindos à disciplina de desenho técnico do vestuário. Essa é uma disciplina que tem uma carga horária de 45 horas, ofertada pelo curso técnico em produção de moda da Escola Técnica de Artes da UFAL e ministrada por mim, pela professora Poliana Isbello, que vou estar aqui nesse momento remoto guiando vocês que ainda não podem participar das aulas presenciais. Eu vou estar aqui com vocês nesse ensino remoto do desenho técnico do vestuário. Então, vocês podem estar se perguntando, então, professor, o que é exatamente o desenho técnico, né? O que é um desenho técnico do vestuário? A princípio, já se diz que é um desenho do vestuário, mas essa parte técnica, o que seria essa parte técnica? Então, aqui na imagem que vocês estão vendo, vocês veem duas imagens, uma à esquerda, que é uma ilustração, é um desenho de moda, né? Os dois são desenhos de moda, mas a imagem da esquerda, vocês têm uma ilustração que tem o vestuário, né? Além do vestuário, vocês têm uma figura humana, vocês veem um corpo humano, uma mulher vestindo esse vestido histórico, né? É uma ilustração, os dois são ilustrações, os dois vestidos são ilustrações minhas, mas na imagem da esquerda vocês veem um contexto, tem um cenário por trás, mesmo que o desenho ainda não esteja acabado, vocês conseguem visualizar mais informações do que apenas a peça do vestuário. Vocês têm uma figura humana, vocês têm um cenário, enquanto que nessa imagem da direita vocês veem apenas um produto, né, um desenho. Então, o desenho técnico do vestuário é exatamente isso, um desenho do produto. Ele não tem figura humana, ele não tem cenário, ele não tem contexto, tá? É o desenho do produto em si. Então, o desenho técnico é um desenho do objeto, do produto. No caso do desenho técnico do vestuário, que é um desenho de moda, vocês podem encontrar desenhos de vestuário, desenhos técnicos de calçados, desenhos técnicos de bolsas, desenhos técnicos de acessórios, né? Aqui lá na ilustração à esquerda vocês veem uma lingerie, então também é um desenho técnico de um produto, né, usado como roupa íntima, e esse desenho técnico faz uso de um template. O que é um template? Ele tem uma base, um gabarito para que vocês seguir a partir desse gabarito, para fazer o croquis a partir desse template, tá? Então vocês podem encontrar esses mesmos nomes como sinônimos, gabarito, uma base, um template, vocês vão desenhar por cima dele, tá? E quais são os benefícios de um desenho técnico, de utilizar um desenho técnico? Então, o desenho técnico, diferentemente da ilustração, que traz, né, mais contexto, traz mais informação, o desenho técnico, ele também pode ser ilustrado. Então, um benefício dele é e poder ilustrar o desenho técnico. Aqui na imagem da esquerda vocês veem um tecido listrado, e vocês veem essa informação do tecido, da cor. Então tem uma ilustração, tem mais informação sobre o material. Então o desenho técnico também pode ser ilustrado, e a partir dele vocês podem fazer criações, né, de uma coleção de moda, por exemplo, como aqui a gente vê várias ilustrações a partir de xadrez e de poás, com cores, né, com formas diferentes, de uma possível coleção, né? É possível criar uma coleção a partir desses materiais. Então, é possível ilustrar um desenho técnico e criar uma coleção com ele, tá? Então, esse é um dos benefícios do desenho técnico para quem não tem tanta habilidade em fazer um desenho da figura humana, né, que não tem tanta habilidade ainda em trabalhar com proporção, com movimento do corpo, com o corpo em si, né, que entender o corpo humano e desenhá-lo. Então, o desenho técnico, você desenha apenas o produto. Então, um dos benefícios do desenho técnico é esse, conseguir desenhar a peça sem necessariamente desenhar o corpo humano, né, para quem tem dificuldades. Então, essa disciplina é uma disciplina remota para a turma 1 e para a turma 2, vocês vão estar assistindo a mesma aula, e nessa aula que eu estou agora falando aqui com vocês, eu vou falar da teoria, e no final da aula vai ter uma prática, que é uma atividade, tá? Então, essa atividade é necessário que vocês me enviem posteriormente a atividade de desenho de vocês, e
para que eu possa analisar, fazer os ajustes e orientar vocês na melhoria do desenho de vocês, de cada um de vocês, tá? E com relação às avaliações, nós teremos, então, a UFAL, de modo geral, tem duas avaliações bimestrais, que é a AB1, a avaliação bimestral 1, e a avaliação bimestral 2. Nós teremos 15 aulas no total, e, além disso, nós teremos mais duas aulas, uma para a reavaliação e para a prova final. Então, na primeira aula, que é essa aula 1, nós temos essa introdução à disciplina, que eu vou falar um pouquinho como vai funcionar a disciplina. Depois, na aula 2, nós vamos falar exatamente sobre o desenho técnico e sobre o template. Na aula 3, nós vamos falar sobre saias. Vou começar o desenho a partir da parte inferior, então vou falar sobre saias pré-guiadas. Depois nós teremos duas aulas sobre saias rodadas. Depois vou falar sobre calças e vestidos. Aí nós teremos uma avaliação, que é a avaliação 1. Então essa avaliação vai ocorrer exatamente na mesma data que está no SIGA, tanto para a turma presencial quanto para a turma remota, vai ser em simultâneo, tá? Eu vou passar a avaliação para vocês fazem a avaliação e me enviam. Depois nós temos, então, o segundo bimestre, que nós teremos, então, blusas, construção da ficha técnica. É uma ficha técnica importantíssima, que ela é aliada ao desenho técnico, ela traz mais informações para a produção do produto de um modo geral. Depois eu vou falar sobre moda praia, acessórios, técnicas de ilustração, vamos falar um pouquinho sobre isso. Teremos então a avaliação AB2 e a finalização da disciplina. E para quem não fez nenhuma das avaliações ou que não conseguiu a nota, nós teremos então um momento de reavaliação e, caso não consigam completar essa nota, a média 7 da UFAL, nós teremos posteriormente uma avaliação final. Todas essas datas estão disponíveis lá no sistema, lá no SIGA. Vocês podem verificar as datas das aulas, o que equivale a cada uma das disciplinas e das avaliações, tá? Então, sobre o desenho técnico, o que é que nós temos, então, de informação, de leitura sobre o desenho técnico? Quais são as referências bibliográficas da área? Eu estou trazendo aqui para vocês informações de publicações que existem aqui no Brasil e algumas informações de outras publicações, de um modo geral, que nem todos contém na biblioteca da UFAL, mas caso alguém tenha interesse e queira se aprofundar, vocês têm mais informações sobre essas publicações. A primeira publicação chama-se Desenho de Moda Volume 2, que é essa capa aqui da primeira, da Bina Ablink. Ela é uma ilustradora de moda, tem o volume 1 e o volume 2. Nesse volume 2, ela traz muita informação sobre desenho técnico, muito sobre ilustração e também sobre desenho técnico. Já aproveitando para falar que a maioria dos livros de desenho de moda, de um modo geral, eles têm sempre uma parte específica para o desenho técnico. Então, esse é um livro que não é específico do desenho técnico, mas que tem um capítulo que tem muita informação sobre os desenhos técnicos de um modo geral, tá? Esse segundo livro da capa amarela, Desenho Técnico de Roupa Feminina, é um livro da Adriana Leite. Ela é uma figurinista, já foi figurinista da Globo, publicou esse livro pela editora Senac. Ela traz, então, muita informação sobre o desenho técnico. Nós temos esse livro aqui na escola, está disponível para a escola, é um livro bem acessível. Então, esse livro tem um custo também, inclusive, bem acessível. Esse é um dos livros de referência que está lá no SIGA. Depois tem duas indicações de livros, né, que não estão no sistema, mas são duas indicações para que vocês, se quiserem conhecer um pouquinho mais. É esse Flats Technical Drawing for Fashion, que é uma publicação que existe na língua inglesa, existe também na língua espanhola, e traz, além do desenho técnico, a roupa feita em algodão cru, e depois da roupa tem o desenho, tem um CD com alguns desenhos de algumas peças. É um livro interessante, bem como esse da publicação da editora Gustavo Dili, uma editora
espanhola, que abriu aqui no Brasil e recentemente fechou, infelizmente. É um livro que traz muita informação sobre desenho técnico, é um livro bem interessante. Infelizmente a editora fechou, mas vocês, se quiserem procurar, podem encontrar esses livros em alguns sebos. É um livro muito bom sobre o desenho técnico de moda. O livro chama-se Ilustração de Moda, Moldes. Então é da editora Gustavo Dini. Então, sobre essas seriam algumas indicações de leitura, de referência, mas as referências bibliográficas encontram-se lá no SIGA, tá? Vocês podem visualizar quais são as indicações que nós vamos usar na disciplina do SIGA. Então, quais são os materiais que vocês vão precisar para a disciplina? Então, basicamente, vocês vão precisar de um lápis grafite, né, o lápis HB, que é um lápis de uma dureza média, não é tão mole, nem é tão duro. HB ou 2B, ou lapiseira, tá? A lapiseira é aquela que você põe a mina grafite. Além disso, uma borracha, o ideal seja uma borracha branca, um estilete ou apontador para fazer a ponta do lápis, uma régua de 30 centímetros, papel manteiga, importantíssimo que vocês utilizem, e canetas nanquim, não vão ser utilizadas agora a princípio, mas vão utilizar posteriormente, tá? Então é importante que vocês tenham 3 espessuras das canetas nanquim, e eu trago uma sugestão aqui da 01, 05 e 08. Mas não é obrigatório que sejam essas. Por exemplo, você não encontrou a 01, pode trazer a 02 e a 06, por exemplo. Então, dá para você trabalhar com dimensões diferentes. É importante que vocês tenham 3 canetas com espessuras diferentes de ponta, para que nós podemos fazer, então, um desenho técnico compatível com as normas da ABNT. Tá? Então, é ideal que vocês tenham uma pasta A4 para guardar o material de desenho de vocês. Assim, essa pasta é muito mais indicada para quem vem para o ensino presencial, né, que tem que se deslocar. Na verdade, o ideal para vocês é que vocês tenham uma pasta para guardar os materiais, né, os desenhos de vocês, um paninho de limpeza, uma flanelinha para limpar, quando vocês apagarem a borracha, fazer essa limpezinha, ou uma escovinha. Eu coloco aqui um pano, mas pode ser uma escovinha para desenho e uma fita crepe, para que vocês possam fixar o croquis, o desenho de vocês e não fugir. Então, vai facilitar muito para vocês, então, a fita crepe. Então, falando sobre esses materiais de desenho, nós temos, então, nesse momento, a indicação dos grafites, tá? Sobre grafite, a gente tem uma gama gigantesca de grafites da linha B, da linha HB, a F e a linha H. A linha H, ela é específica para o desenho técnico, então é uma linha que tem uma maior dureza, então é um grafite mais duro, ele não se desgasta tanto, ele não suja tanto. Então da linha H vocês vão encontrar do lápis H até o 10H. O 10H é um lápis muito duro, é um grafite muito duro. Então vocês têm o H, o 2H, o 3, o 4, o 5. Eles não são tão fáceis de encontrar no mercado, não. Mas fácil encontrar o H. Então o H já tem uma dureza, não é tão duro, já dá para trabalhar bem, tá? Então esses são específicos para desenho técnico. Há alguns outros grafites específicos para um desenho gráfico de um modo geral, que eles partem aqui do B, da linha B, para a linha H, e para o desenho artístico, os Bs. O B, que tem aqui blackness, que eles são mais escuros, né? Eles são mais moles, então quando você passa o lápis no papel, você desgasta o papel, o lápis, como ele é mais macio, ele vai depositar muito mais grafite na folha que vocês estão usando. Isso quer dizer que quanto mais macio ele for, por exemplo, um 8 ou um 6B, ele é muito mole. Então, esse muito mole, se você precisar apagar, vai ter muito grafite para apagar e vai deixar alguma sujeira, né, digamos assim, uma sujidade maior, tá? A linha H é de hardness, que ele é o mais duro, tá? O F é o mais fino, ele é mais difícil encontrar esse grafite, e o HB, que é o meio termo e é o lápis mais comum. Então, eu sugiro o uso do HB
ou no máximo um 2B, né? Que o 2B já é mole, mas não é tão mole ainda, né? Então dá para vocês usarem o HB e o 2B na disciplina, além das canetas. Então, o desenho técnico, além daqueles benefícios que eu já falei, né, de quem não consegue, não tem tanta facilidade para desenhar a figura humana, ele tem algumas outras características. Uma delas é que o desenho técnico ele tem que ser muito objetivo. O que isso quer dizer? Que ele não deve permitir interpretações, ele deve ser muito claro, muito. Você olhou, você tem que entender aquele produto de um modo geral, sem deixar margem de interpretação ou dúvida. Se aqui é um bolso, se aqui é uma riata, se aqui é uma costura, você tem que entender isso, que muitas vezes a ilustração de moda, no desenho de ilustração, muitas vezes ilustrações que vêm de casas de tecido, que tem geralmente um desenhista que faz ilustrações e não representa todas as costuras, onde é que tem uma costura, onde é que tem um zíper, né? O desenho técnico, ele não pode dar margem a interpretações, tá? Ele tem que ser muito objetivo. Então, o desenho técnico, ele é científico, ele tem um uso científico dos recursos visuais e muito rigor nos detalhes. Então, há normas da ABNT, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela dispõe de normas para o desenho técnico, mas é um desenho técnico de modo geral, não é um desenho técnico específico para o desenho de moda, é um desenho técnico de modo geral. Então, a ABNT ela tem algumas normas para o uso do desenho técnico, tá? O desenho técnico, além disso, ele é um instrumento de comunicação, tá? Ele comunica dentro do processo desse ciclo da indústria da moda, ele participa dessa comunicação, né, no ciclo produtivo, então tem que ter uma interpretação muito correta para a produção. Ele participa no momento de criação, como vocês já viram, é possível criar a partir só do desenho técnico, o desenvolvimento do produto, como um zoom no desenho para especificar alguns detalhes, então nesse desenvolvimento do produto, na materialização mesmo do objeto, né, da roupa, ele participa desse momento de construir mesmo a roupa dentro da produção, dentro do chão de fábrica. Então, ele participa desse momento junto com a ficha técnica e até no consumo, né? Nas lojas, vocês conseguem visualizar silhuetas a partir do desenho técnico. Então, é um desenho que é um instrumento de comunicação, ele é objetivo e ele também é um desenho científico, tá? E utiliza de ferramenta que são os gabaritos, tá? Esse gabarito, ele está disponível na página do SIGA para que vocês façam o download desse gabarito e que usem o gabarito como base para o desenho de vocês, tá? Então, aqui do lado direito eu tenho uma citação, é uma citação de um artigo da Lourdes Maria Pous, que ela diz o seguinte, o nome desse artigo que é Padrões de Representações Gráficas para Produtos de Vestuário. Então, nesse artigo ela diz que o croquis obrigatoriamente deve vir acompanhado do seu complemento, ou seja, do desenho técnico que representa as formas funcionais, diagramadas ou planificadas, onde se visualizam todas as especificações do produto, com os detalhes e rigor técnico exigidos em outras áreas de conhecimento. Isso quer dizer o quê? Que um desenho de moda tem que vir acompanhado de um desenho técnico, né? Um complemento ao desenho técnico que representa todas essas formas funcionais e todas as especificações do produto, todos os detalhes, todo o rigor técnico que a área do conhecimento necessita. Então, é necessário o desenho técnico para complementar um desenho, uma ilustração de moda, de um modo geral. Então, é importante que vocês tenham conhecimento, tenham essa base do desenho técnico, que vai complementar e ajudar vocês. Além disso, o desenho técnico também vai ajudar vocês na disciplina de desenho de ilustração de moda. Vocês vão ter uma maior visão de como representar, de proporção. Então, vai facilitar muito a outra disciplina de desenho de vocês.
Então, o desenho técnico, ele está na nossa vida que a gente nem percebe, né? Então, quando vocês compram um telefone celular, que vem ali aquele manual, vocês veem, tem uma visão técnica, né, do desenho técnico da vista frontal do aparelho de telefone de vocês. Ou olhando algum anúncio de plantas, né? Geralmente vocês têm muito anúncio por aí nos jornais, nas revistas de imóveis para vender. E há sempre uma planta, né, a planta superior, é um desenho técnico com a vista superior, como se você estivesse vendo de cima aquele imóvel, aquele apartamento. Então, o desenho técnico ele faz parte da nossa vida e a gente nem se apercebe. Então, ele faz parte em várias áreas, né? Ele faz parte no produto, que não necessariamente seja só o produto de moda, podem ser outros produtos, como mostrei agora, um telefone, né? Produtos ou desenho industrial daquela da o desenho industrial é uma das áreas, né, do desenho técnico, faz parte, que é o design hoje em dia, antigamente chamava-se desenho industrial. Ele faz parte também de desenhos de arquitetura, como vocês estão vendo aí, uma vista de um desenho de arquitetura, da engenharia, das engenharias de modo geral, da engenharia civil, da engenharia mecânica, não as peças de mecânica também, tem os desenhos técnicos, e na moda também, né, a partir do desenho do vestuário e dos acessórios de um modo geral. Então, o desenho técnico, ele trabalha com essa percepção, né, do produto, do objeto, seja do que for, do produto, da obra, da arquitetura, da peça, né, é um grafismo da representação descritiva e espacial do que está sendo representado, seja o produto, seja, né, a arquitetura. Então, ele trabalha com algumas informações, né, algumas áreas da, da geometria descritiva, que chama-se épura, que é basicamente o nosso espaço tridimensional, né, esse nosso espaço que nós estamos, que chama-se épura, que é uma projeção do desenho, tá? Então, esse desenho, há uma diferença no desenho bidimensional, que é o desenho técnico, ele é 2D, né, um desenho bidimensional, você vê as vistas dele, como vocês viram aqui nesse slide, né, uma vista frontal do desenho, uma vista superior do desenho, ele não tem tridimensionalidade, ele tem um 2D, né, esse desenho 2D, ou o tridimensional, que é a diferença, que é o desenho 3D. Então, o desenho técnico é um desenho bidimensional, ele tem duas dimensões, tá? Ele trabalha com essa planificação do objeto e tem características importantes que são a simetria, o equilíbrio, a proporção. Então, isso é importante dentro do desenho de moda. Você vai trabalhar essa proporção, esse equilíbrio, essa simetria, né, em face do corpo humano, da figura humana. Então, algumas nomenclaturas, como escalas e cotas. Né? O que é uma escala? É trabalhar a proporção. Então, se você está desenhando uma roupa no tamanho real, para desenhar num papel menor, você tem que trabalhar com escala, uma escala menor, né? Aquela representação do desenho em um tamanho menor, é uma escala menor, tá? E cota são as dimensões, são as medidas daquele desenho. Escalas e cotas, aqui na disciplina, nós não vamos trabalhar com escalas e cotas, é importante, tá, trabalhar com medidas e com escala, mas dentro do curso de produção de moda, a gente não vai necessitar da ênfase a esse tema de escalas e cotas. Se fosse um curso de design de moda, seria mais relevante, mas dentro do curso de produção não é tão relevante assim, então a gente não vai trabalhar com escalas e cotas, a gente vai trabalhar com proporção, mas uma proporção diferenciada, não vai ser tão específica, tão exata, tá? Então, essas escalas e cotas não vão ser tão exigido dentro da disciplina. Essa representação de superfícies e dos materiais, a gente vai ter uma aula que vai trabalhar com representação de alguns materiais dentro da disciplina e, de um modo geral, o desenho técnico, ele trabalha com códigos visuais que a ABNT trabalha, né, que é a partir de convenções de linhas, achuras, quando há um corte num desenho, por exemplo,
um calçado, se há um corte do calçado, qual é o solado, tem uma representação, o material tem outra. Então, a BNT, ela traz essas representações todas, mas não tão específicos para a área da moda, tá? Então, algumas convenções a gente vai trabalhar basicamente a partir das espessuras de linha, dos contornos, dessas três espessuras de linha que a gente vai trabalhar com essas convenções, tá? Então, o desenho técnico dentro da área da moda, ele está em muitas áreas, né? A gente também nem percebe. Então, um molde, né? Um molde é um desenho técnico. A gente não vai trabalhar com molde porque a disciplina não é modelagem, né? Mas um molde é um desenho técnico, é uma planificação da roupa. Então, é um desenho técnico, tá? Então, faz parte dentro desse ciclo da cadeia da moda. O desenho está em muitas áreas e uma das áreas é essa modelagem, que não deixa de ser um desenho técnico, tá? Dentro da parte de consumo, de modo geral, né? Quando você sai numa loja e quer comprar um jeans, por exemplo, então vocês veem essa vista frontal do desenho técnico, é muito comum nessas lojas, especialmente nas lojas de fast fashion, a indicar qual é a silhueta da roupa, qual é o produto, né? Se é uma calça skinny, se é uma calça flare. Então, há sempre esse desenho na tag do próprio produto, né? Uma tagzinha, uma etiqueta indicando qual é o tipo de calça, ou uma placa indicando qual é o tipo de calça. Então, o desenho técnico, ele faz parte tanto da comunicação entre o designer, né, quem criou, e a produção, que vai produzir, vai materializar a ideia do designer. Então, ele faz essa comunicação entre o designer e a produção. Ele também faz parte entre a comunicação entre o designer e o comprador de moda, quem vai comprar, por exemplo, quem vai comprar em atacado para revender. Então, ele faz esse link também de informar qual é o produto, e o designer e uma pessoa mais leiga, que não entende tanto de desenho técnico, mas olha para uma calça dessas aqui na frente e vê a silhueta e diz: eu sei qual é a calça, eu entendo qual é a calça, eu sei qual é a silhueta, eu sei qual é esse modelo a partir do desenho dele. Então, o desenho técnico, ele participa dessa comunicação visual de uma forma muito ativa, que a gente está envolto e nem percebe o quanto o desenho técnico está na nossa vida. Então, está na nossa vida, né? Na vida de quem gosta de moda. A partir das revistas de moda, aqui tem uma revista da Burda, a Burda Style, mas pode ser qualquer uma outra, a Manequim, a Molde Mods. Então, todas essas revistas, elas trazem o desenho técnico, tanto nesse encarte que tem, né, esse desenho de modelagem, não deixa de ser um desenho técnico, como essas ilustrações aqui à direita que traz o desenho do produto, né? Traz o desenho do produto. E é esse desenho do produto que vocês vão aprender a fazer aqui na disciplina, que é esse desenho técnico. Então, aqui, geralmente as revistas têm a imagem, né, a foto, e mais lá na frente no encarte vocês veem o desenho da peça, como é que é. Então é isso aqui que vocês vão aprender, né? Aqui tem um vestido, aqui tem um outro exemplo de um biquíni. Então há essa informação de como é o produto. Então é isso que vocês vão aprender, é esse tipo de desenho técnico aqui, tá? Que vocês vão aprender. O desenho técnico, como eu já falei, ele faz parte dos moldes da modelagem, não é isso que a gente vai ver, mas ele pode ser de uma forma mais manual ou computadorizada. Então, os computadores, esse é um print do programa chamado Audaces, é um programa, um software brasileiro que trabalha com desenho técnico, não faz só desenho, mas ele participa de um modo geral da cadeia produtiva, né? Faz o desenho, faz a graduação da modelagem em outros tamanhos, e todos esses desenhos são desenhos técnicos, tá? Então, são desenhos técnicos. Então, há muitos programas que trabalham com o desenho técnico. O desenho técnico, de um modo geral, ele é feito computadorizado, mas é importante que vocês aprendam à mão para que tenham essa ideia, esse conhecimento do conceito do que é um desenho técnico, para que
futuramente, caso vocês queiram trabalhar nessa área ou se especializar e buscar mais informações, vocês sabem que há outras áreas, né, que outros softwares que ajudam a trabalhar esse desenho. Então, o AutoCAD é um software que existe no mercado há algum tempo, a empresa é a Autodesk, que tem esse software chamado AutoCAD, que trabalha com desenho técnicos de um modo geral, tá? Não é um desenho técnico específico para o vestuário. Então, o AutoCAD ele faz parte de um sistema chamado CAD-CAM, né? CAD, que é o desenho assistido por computador. Então, você faz o desenho computadorizado, bem como pode mandar para a produção, que é a parte do CAM, que é a manufatura automatizada por computador. Então, você desenha no computador e dessa forma pode mandar para a produção, cortar as peças, né, distribuir as peças e trabalhar com essa manufatura, que é a parte da produção em si. Então, o AutoCAD é um grande software de desenho vetorial, são chamados desenhos vetoriais, que trabalham a partir de vetores, que você pode desenhar a partir de 1 centímetro e expandir esse desenho até 1 metro ou 100 metros. O desenho não perde definição. Então, a base de construção dele é matemática, por isso chama-se desenhos vetoriais. Então, o AutoCAD é um grande software de desenho técnico que pode ser usado para muitas áreas. Na área da moda também pode ser usado na área de calçados, na área de joias. Não conheço tanto para a área de vestuário em si, mas há outros específicos para a área de vestuário, que também trabalham muito que também trabalham com esse sistema de software à base de vetores. Tal como o Lectra é um outro software, um software que não é brasileiro, é um software usado muito no exterior, o Lectra, que é específico para a área do vestuário, e aqui no Brasil nós temos o Audaces. O Audaces é um software que trabalha, tem essa parte de CAD, que é a de desenho, e CAM também, que é para a área de produção, o CAD e CAM, e aqui em Alagoas, ele é ofertado na maioria dos estados, há formações específicas do Audaces para para a parte de vestuário no Senai, tá? Então, o Senai fornece cursos específicos para o Audaces. Além desses softwares, há dois outros, há muito mais, mas eu estou indicando aqui dois outros, que são programas de desenho vetorial, que vocês podem aprender e trabalhar com ele, não é específico para o vestuário, ele é de um modo geral, desenho para criação de logomarcas, né, de embalagens, de ilustrações também. Então, o Adobe Illustrator, que é da empresa Adobe, e o CorelDRAW, que é da Corel. Então, são dois programas de desenhos vetoriais que vocês podem também trabalhar, caso queiram se aprofundar nesse desenho técnico computadorizado, a partir desse desenho vetorial. Então, essas ilustrações aqui à direita são desenhos meus feitos no Adobe Illustrator. Então, é bem simples, você faz um desenho, então dá para mudar a textura, né, no caso, a estampa dos desenhos, e então dá para você ir criando uma biblioteca de formas, né, construir um botão com 2 furos, um botão com 4 furos, lá, e outras formas, um bolso, um desenho diferenciado, depois tem um outro bolso, e você ir construindo a sua biblioteca de desenhos e depois fica muito mais fácil montar todos esses desenhos, tá? Além, né, dessas áreas que eu já falei, onde o desenho se encontra, o desenho técnico ele é essencial para a ficha técnica. Uma ficha técnica, eu vou falar sobre ficha técnica aqui para vocês, mas a ficha técnica é um documento essencial para a produção, tá? É um documento que vai informar algumas informações muito específicas para quem vai produzir vestuário, né? Não só vestuário, mas outros produtos também. Mas aqui no caso do vestuário que eu estou falando, que tem informações não só sobre a empresa, o modelo, o ano, a referência, mas traz informações da matéria-prima principal,
né, que é o material, qual é o tecido, qual é a composição do tecido, quanto eu vou gastar de tecido, quem fornece esse tecido, qual o preço desse tecido. Então, essa matéria-prima principal, matéria-prima secundária, quais são, por exemplo, forro, se tiver algum forro, quais são os aviamentos, quais são os botões, zíperes, qual é a linha. Então, a partir disso, qual é a cor, quanto eu vou gastar, quem é o fabricante. Então, traz informação da descrição da peça. Aqui nesse exemplo, é uma ficha técnica do livro Desenho Técnico de Moda de Roupa Feminina, da Adriana Leite, aquilo que eu falei lá atrás da capa amarela. Então, é uma ficha técnica desse livro e traz informações, por exemplo, da descrição da peça. Nesse exemplo aqui é uma jaqueta. Então, é uma jaqueta com 2 bolsos, tantos botões. Então, traz toda a descrição do que é essa peça, as etiquetas, onde é que se tem que colocar a etiqueta do produto, a etiqueta de composição, né? Beneficiamentos, quais são os beneficiamentos, né? Beneficiamento é um termo usado dentro da indústria têxtil, que é um momento que o produto, seja o produto já finalizado ou só o tecido, vai passar. É uma lavagem, né? No caso dessa jaqueta pode ser pode ser estonado, ou pode vir aplicado um bordado nela, ou um rasgado. O que é que vai ter nessa peça? Qual o beneficiamento que essa peça vai sofrer? Então, a ficha técnica é um documento que traz todas as informações sobre a construção desse produto, do que ele é feito, quais são os materiais que são feitos, o que ele vai ser aplicado, qual é a descrição da peça, onde é que vai ter a etiqueta. Então, além dessa informação, tem o desenho, né, para ilustrar, para informar, para comunicar como é esse produto. Então, ele é essencial dentro da produção. Quem trabalha dentro de uma fábrica é imprescindível que se tenha uma ficha técnica para cada um dos produtos, tá? Então, ficha técnica, a gente vai ter uma aula falando só sobre ela posteriormente. E o desenho técnico, ele não existe um padrão do desenho técnico, porque o desenho técnico, ele é desenhado a partir de um croquis base, né, de um template base, que podem ser inúmeros, cada empresa pode ter a sua base, mas é importante algumas regras para o desenho, para que ele seja muito mais claro, para que não haja nenhuma norma, nenhuma interpretação errônea de como seja esse desenho. Vocês estão vendo aqui um desenho de 4 camisas, cada uma delas é diferente uma da outra, são muito similares. A diferença é que uma basicamente tem um bolso, né, um detalhe ou outro a mais, mas os estilos de desenho são bem diferentes, né? Esse desenho aqui mais à esquerda é um desenho que a proporção dele está errada, a proporção dele aqui da dobra da camisa, ela não está certa, né? Parece que o braço é muito mais curto, o antebraço é muito mais curto da pessoa que vai usar essa roupa. Então, entre esse primeiro desenho e esse último desenho aqui, ilustrado em rosa, há um grande, né, um, há uma grande diferença de informações, de proporções, enquanto esse tem muito mais informação, não é só o desenho. Tem também, por exemplo, informação escrita dos botões, de outras informações além do próprio desenho, da manga, como é que é, do bolso, aqui do punho, como é que, do bolso não, perdão, do punho, dos botões, como é que ele é construído, como é que ele é feito, a proporção parece muito diferente desse primeiro. E entre esses todos a gente tem uma gradação, né? Eu posso dizer que esse primeiro, ele não é um desenho tão objetivo, enquanto o último é muito objetivo. A gente tem essa objetividade sendo vista aqui na nossa frente. Então, um desenho, né, bem feito, com mais informações, com mais cuidado, com mais detalhes, ele passa a informação pormenorizada da peça, do produto, e o desenho em si ele ganha, além de um apelo estético maior, né, digamos assim, que ele seja mais bonito, esse último é mais bonito do que o primeiro, ele traz informações mais confiáveis do que a primeira peça, tá? Então, mesmo que não haja um padrão, a gente vai tentar, dentro da disciplina,
buscar e primar por um desenho, né, que seja melhor construído, tá? Então eu primo aqui com vocês um desenho bonito, um desenho construído, um desenho harmônico, é isso que se espera na disciplina. Então, para isso, a gente tem o uso de um gabarito. A maioria dos livros de moda, eles trazem um gabarito, né? Não há um gabarito padrão, né? Não há um gabarito padrão para o desenho de moda, mas há inúmeros gabaritos diferenciados e nós vamos usar um aqui, como eu já falei, está lá no sistema, no CIGA, que vocês têm que baixar, imprimir e usar esse gabarito, que é o padrão da disciplina. Mas cada livro tem um gabarito diferenciado de outro. Alguns são melhores, né, é mais fácil desenhar, por exemplo, a saia e calça, outros são mais fáceis de desenhar a blusa. Então, cada um tem ah, as suas vantagens ou desvantagens, né? Eu tentei buscar um gabarito que seja, né, que seja bem fácil para que vocês todos consigam usar, tá? E há empresas que trabalham com venda de gabaritos, né? Que existem livros, né, específicos para o desenho de moda, que tem aquele corpinho humano já desenhado. Não sei se já participaram de algum evento, que receberam livros, né, que tem esse gabarito já, aquela figura humana desenhada. Eu já participei de alguns eventos que recebi esses livros gabaritos para auxiliar no desenho. Então, essa, por exemplo, aqui tem uma ilustração de uma empresa que não é brasileira, é a Fashionary, tem muitos livros, há muitas publicações na área de moda, mas é só para mostrar aqui para vocês que eles têm, eles comercializam apenas esse gabarito aqui pontilhado para auxiliar no desenho técnico de moda, né? Tem algumas informações para isso. Eles vendem essa fichinha padrão para que vocês consigam desenhar a partir de uma base, né? Você não vai desenhar a partir do nada, tem uma base. O desenho técnico ele desenha em cima dessa figura humana, ele não desenha do nada. Então vocês têm que seguir esse esquema visual, esse gabarito, tá? Então existem gabaritos de vários tamanhos, existem gabaritos para corpos plus size, para crianças, para adolescentes, então há vários corpos e há vários tamanhos e há vários modelos diferentes de gabaritos, tá? Então, além desses gabaritos, a BNT, que eu já falei um pouquinho mais atrás, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, vocês têm um link aí da ABNT, eles têm muitas normas, são comercializadas, essas normas da ABNT, que falam sobre materiais têxteis, inúmeros materiais têxteis de modo geral, falam sobre vestuário, falam sobre costura, tipos de costura, como é que tem que ser a costura, então há norma de costura, né? Há normas da ABNT, por exemplo, essa que eu trouxe o exemplo, que é a 8403, que trata da aplicação de linhas em desenhos, tipos de linhas e das larguras de linhas, ou seja, cada tipo de linha tem uma aplicação específica. Então, no desenho técnico, cada tipo de linha tem uma aplicação específica. A linha intermediária ela vai representar a junção de uma parte com outra, por exemplo, de uma manga com uma parte da blusa. Então, é uma linha de costura. Uma linha mais fina ela vai representar um franzido, né, ou outro movimento do tecido. Então, as espessuras de linhas elas têm essas representações dentro do desenho técnico. E existem muitas normas da ABNT, tá? Infelizmente não existe uma específica para o desenho técnico, mas a gente adapta cada uma das normas para que possamos construir um desenho técnico de qualidade, de referência. Por exemplo, essa norma da ABNT, a 13096, de 94, esse quando tem 2 pontos em 94 indica que ela sofreu uma alteração, sofreu uma atualização, que fala sobre os materiais têxteis e pontos de costura, especificamente relacionados às terminologias, que são os nomes dos pontos. Então, esta norma define os termos utilizados para descrever os pontos de costuras em materiais têxteis. E cada norma tem o seu preço, né? Essa norma tem 2 páginas
e na época, né, que foi pesquisada, eu espero que ela não tenha sofrido alterações de custo, ela custava R$ 21,95, quase R$ 22. Essa outra aqui embaixo, que fala sobre tipos de costura, classificação dos tipos de costura, ela classifica, ilustra e designa os vários tipos de costuras, tem 62 páginas e custa R$ 212,90. Então, assim, cada norma dessas tem um preço, tem um custo. Então, eu estou fazendo aqui na disciplina adaptando as normas de desenho, as normas de costura, para a gente construir um desenho técnico de qualidade, tá? Então, vou finalizar aqui a nossa primeira aula hoje com uma tarefa para vocês. É uma tarefa para conhecer o nível de desenho de vocês, o que vocês sabem sobre desenho técnico, o que vocês conhecem do desenho técnico. Um desenho, a princípio, que eu peço que não usem o gabarito, que desenhem, né? Façam um desenho técnico, como vocês acham que é um desenho técnico dessa regata nadador, tá? Então, peço que desenhe essa regata que está aí representada nessa moça, é uma ilustração, é uma foto da internet. Então, eu peço para vocês desenharem essa regata, enviarem essa regata pelo formulário, que está lá o link no Siga A, vocês fazem o desenho, colocam o nome de vocês lá no formulário e fazem o upload do desenho de vocês. Então, essa primeira atividade de desenho de vocês é para conhecer um pouquinho mais do desenho de vocês e para que vocês possam também ter uma referência do primeiro desenho para o último desenho de vocês. Vocês vão se surpreender com o avanço de vocês dentro da disciplina. E por hoje a nossa aula termina. Eu desejo um ótimo dia ou uma ótima noite para vocês. E essa primeira aula foi finalizada aqui com essa tarefa de vocês que eu vou ficar à espera.